Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Aqui, na segunda-feira passada, uma semana atrás, eu tinha explicado para vocês a localização dos números inteiros na reta numérica, dos números racionais, né? Nem é inteiros, porque agora já acrescenta as frações. E aí, eu deixei 7 exercícios para vocês fazerem, das páginas 30 e 31. Só que de terça-feira em diante, a gente ficou fazendo uma revisão da avaliação do sistema, não foi isso? Aí hoje que eu vou estar voltando nesse conteúdo aí, dando sequência à nossa matéria. Então agora a gente vai fazer a correção, espero que vocês tenham feito, dos exercícios das páginas 30 e 31 de vocês. O exercício número 1, ele pede para localizar esses 8 pontos aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, na reta numérica. Então, localizar é saber aonde que aquele número está. Vamos começar lá com o ponto A? O ponto A é 2,5. 2,5 a gente sabe que está entre o 2 e o 3, no meio certinho. Então, vou marcar a bolinha e já vou identificar aqui ponto A. O ponto B, menos 3,5. Está entre o 3 e o 4, no meio certinho, mas negativo. Então, está aqui, ó, entre o menos 3 e o menos 4. Aqui está o ponto B. O ponto C, menos 0,7. Menos 0,7 está para frente um pouquinho do menos meio, antes de chegar no menos 1. Mas não é no meio certinho, é um pouquinho para frente. Então, aqui está o ponto C. O ponto D, ele está escrito na forma de número misto. Ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Vamos passar ali todo para uma fração só? Vamos relembrar a regrinha de número misto? A gente faz esse vezes esse e depois mais esse aqui, ó. Ou seja, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. E conserva o denominador, estão lembrados disso? Então, o ponto D aqui é a mesma coisa dele ser 6/5. E eu também já ensinei vocês, quando eu quiser saber quanto que vale 6/5, eu pego de cima e divido pelo de baixo. Numerador dividido pelo denominador. Então, vamos lá. 6 dividido por 5 vai caber 1. 1 vezes 5, 5 para 6, 1. Se eu quiser continuar, né? Eu vou acrescentar um zero e entra a vírgula. 10 por 5 dá 2 e não sobra nada. O ponto D, então, é 1,2. E onde que está esse 1,2 positivo, né? Me desculpem, pessoal, que aqui eu coloquei 0, né? Depois do 0 é 1, tá? Aqui é o número 1. Eu nem vi. Mas vamos corrigir. Então, aonde que está o 1,2? O 1,2 está entre o 1 e o 2. Aqui é 1,5. Antes do 1,5 um pouco. Então, aproximadamente aqui. Aqui vai estar o ponto D. Ponto E, menos 4,3, negativo. Depois do menos 4, antes de chegar no menos 4,5. Aqui é menos 4,5, um pouquinho antes então, né? Aproximadamente. Aqui vai estar o ponto E. Ponto F é uma dízima periódica, 3,777 positivo. Entre o 3 e o 4 é o 3,5, um pouquinho para frente. Então, aqui vai estar o ponto F. Ponto G, 11 meios. Como que eu passo uma fração para decimal? Divide o numerador pelo denominador. Essa aqui dá para a gente fazer de cabeça, né? 11 dividido por 2 dá 5,5. 5,5 está entre o 5 e o 6 certinho. Está aqui o ponto G. E finalizando com o ponto H. O ponto H é negativo. Só que ele é 5/3. Vamos ver quanto que vale 5/3? Então, basta eu pegar 5 e dividir por 3, que cabe 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Se eu quiser continuar a divisão, eu vou acrescentando um 0 e a vírgula, né? 20 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. 20 por 3 dá 6. Aí começa a dar uma dízima aí. E ela é negativa, tá? Porque a fração é negativa. Então, menos 1,666. Um pouquinho na frente do menos 1,5. Então, entre o menos 1 e o menos 2 é menos 1,5. Por aqui, assim, vai estar o ponto H, tá? Que é o menos 5/3, então. Então, essa questão aí foi só de localização. Para, né, ver se vocês estão entendendo direitinho aonde que tá. E sempre, pessoal, o número é fracionário?
passa ele para decimal. É a melhor forma de você não errar aonde que ele está, ok? Vamos à questão 2. A questão número 2, eu quero que vocês peguem aí a apostila, a reta numérica. Eu não vou desenhar essa reta aqui no quadro, mas eu vou fazer a correção oral aí com vocês. A 2 é contrário da 1. Ele já deu a reta desenhada com tanto de pontinho colorido aí, A, B, C, D. E aí ele pediu para indicar o ponto correspondente a cada número. Na letra A, olha o que ele colocou na letra A. Ele colocou a fração menos 5 quartos. Ela é negativa, então o número também vai ser negativo. Para eu saber quanto que vale 5 quartos, eu vou pegar 5 e dividir por 4. Cabe 1. 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Se eu quiser continuar, vai o 0 e a vírgula, né? 10 por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. 20 por 4 dá 5. Menos 1,25. Aí vocês vão olhar qual ponto aí. É o A, é o B, é o C. Menos 1,25, depois do menos 1, antes do menos 1,5. Então, qual é o ponto que está aí? É o ponto C. Então, nessa letra A, vocês vão colocar para mim ponto C. Quando chega ao ponto B, olha a fração que ele deu no ponto B, 7 meios. 7 meios dá para a gente fazer de cabeça. 7 dividido por 2, quanto que dá? 3,5. Onde está o 3,5 aí? Né? Entre o 3 e o 4 no meio certinho. Se não tiver ponto aí, né, você vai colocar, porque olhem só. Lá na reta nós temos o ponto A, B, C, E, F, G. Tá vendo que ele pulou o ponto D? Então, nós vamos colocar. Então, entre o 3 e o 4, aí, ó, no meio certinho do 3 e 4, você vai pôr uma bolinha e vai colocar para mim ponto D. Porque faltou o ponto D, então, pela ordem, é ele que está faltando. Quando chega na letra C, nós temos menos 1,5. Se a fração é negativa, o decimal também será negativo, né? E aí, essa continha aqui, ela é fácil de fazer. Se a gente pegar 1 e dividir por 5, a gente vai encontrar menos 0,2. Menos 0,2 é depois do zero, para o lado esquerdo, né? Bem pertinho do zero. Qual é o ponto que está lá? É o ponto A. Então, aqui você vai colocar ponto A. Na letra D, ele colocou na letra D assim, ó, menos 19 quartos. Acabei de falar que na letra C, se a fração é negativa, o decimal também será negativo. Vão dividir comigo aqui 19 por 4, para ver quanto que vai dar. Quanto que cabe aqui? Cabe 4, né? 4 vezes 4, 16, para 19, 3. Se eu quiser continuar a divisão, aí eu vou pôr um 0 e uma vírgula. 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28 para 32. 20 por 4 dá 5 e não sobra nada. 4,75. Só que é 4,75 para o lado negativo. Um pouquinho antes de chegar no menos 5. Então, qual é o pontinho que está lá um pouquinho antes do menos 5? É o ponto? É o ponto G, né? Então, esse aqui vai ser o ponto G. Na letra E, nós temos lá 13 quintos. A fração 13 quintos. E é 13 quintos positivo. Para eu saber quanto que vale 13 quintos, eu tenho de pegar 13 e dividir por 5, que vai caber 2. 2 vezes 5, 10, para chegar em 13, 3. E se eu quiser continuar? Aí eu vou pôr o 0 e a vírgula. 30 por 5, 6. 6 vezes 5, 30, para 30 nada. Quanto que eu encontrei então? 2,6. 2,6 positivo. Um pouco antes de chegar no 3 positivo. Qual é o ponto que está aí? É o ponto F. Então, esse aqui é o ponto F. E finalizando com a letra F, 1 quarto. Se eu dividir 1 por 4, é uma divisão facinha também, eu vou encontrar isso aqui, ó, 0,25. 0,25 está pertinho do zero, indo para o lado positivo, né? Antes do meio. Qual é o pontinho que está lá? É o ponto B, ok? Então, aqui o ponto B. Então, nada complicado nisso aí, né, pessoal? É só passar as frações para decimal. Já expliquei para vocês que é o método mais fácil, né?
Passa as frações para decimal, você sabe direitinho a localização. Então, vamos à questão 3. Questão número 3, ela fala de valor absoluto ou módulo, que é a mesma coisa. Vamos fazer um lembrete antes? Módulo é o mesmo resultado, mas com sinal positivo, não existe módulo negativo. Já vimos que módulo representa distância do número até o zero, portanto, não tem resposta negativa. Valor absoluto e módulo são palavras sinônimas. Se eu falar o módulo de menos 5, vai ser 5. Se eu falar o valor absoluto de menos 5, também vai ser 5, tá? Então, valor absoluto quer dizer mesma coisa de módulo. Então, vamos lá na questão 3, complete. O módulo de menos 1,8 é 1,8, é só colocar sem sinal. Letra B, o valor absoluto de menos 12 décimos é 12 décimos. Valor absoluto é a mesma coisa de módulo. Letra C, o módulo de menos 2 inteiros e 1/7 é 2 inteiros e 1/7, sem sinal. Letra D, o valor absoluto de mais 6,1 é 6,1. Não precisa de pôr sinal, né? É só completar o mesmo número aí sem sinalização. Questão 4. A questão 4 está pedindo para comparar os números racionais a seguir. Comparar, pessoal, é falar qual é maior, qual é menor, qual é igual. É isso que é comparar. Eu vou passar aqui no 4 para a gente fazer as resoluções juntos. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, comparar é falar quem é maior, quem é menor ou quem é igual. Pessoal, uma coisa muito importante aqui para vocês, ó. Quando eu vou comparar dois números decimais, que a parte inteira deles é a mesma, porque a parte inteira aqui é zero, aqui também é zero. Parte inteira que vem antes da vírgula. Na hora de comparar, a gente tem de igualar as casas decimais. Deixa eu explicar para vocês. Aqui o zero é igual ao zero, então não tem de olhar. Aqui tem duas casas decimais e aqui tem só uma. Então eu tenho de igualar primeiro. Para igualar, eu tenho de completar com zero. Aí olha o que aconteceu. Aqui ficou 0,8 depois da vírgula. Só que 0,8 é 8. E aqui ficou 80, tá? Então 80 é mais do que 8. Então significa que esse número aqui, ele é menor do que esse aqui. Então sempre façam isso, iguala as casas quando a parte inteira for igual, tá? Iguala as casas depois da vírgula, porque aí você sabe direitinho quem é maior, quem é menor. É só completar o que falta com zero. Na letra B, eu não vou nem ter o trabalho de passar essas frações para decimal, né? Por quê? Já perceberam aí? Uma é negativa e a outra é positiva. Todo número negativo é o que de número positivo? Sempre menor. Não precisa nem de ter o trabalho de fazer. Então, essa fração aqui, ela é menor do que essa aqui. Agora aqui, nós temos dois números negativos. Aí, epa, então negativo tem de fazer. Mas presta atenção numa coisa, os denominadores aqui são iguais, tá? Então, como os denominadores são iguais, a parte de baixo não vai fazer diferença, basta vocês olhar só em cima, tá bom? O que menos 7 é de menos 10? Então, lembrados que número negativo é contrário, né? Menos 7 é maior que menos 10. Então, eu só estou fazendo isso aqui porque os denominadores são iguais. Se os denominadores fossem diferentes, eu teria de dividir o de cima pelo de baixo e analisar os números decimais, tá, pessoal? Mas facilita pra gente. Como aqui é igual aqui, não precisa de olhar, porque não vai fazer diferença. Aí você olha só em cima. Menos 7 é maior que menos 10, porque número negativo é contrário. Quando chega aqui, nós temos duas frações aqui, ó. Ai, 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 e agora, né? Apesar, são duas negativas. Apesar de que essa fração aqui dá para ser simplificada. Sempre olha isso também, porque vai facilitando para a gente, né, pessoal? Vai facilitando. Que número que divide 8 e 12 ao mesmo tempo? Dá para dividir por 2. Aí vai ficar 4 e 6. Só que aí vai dar para dividir por 2 de novo, que vai dar 2 e 3. Mas se eu quiser também já dividir direto por 4, tem aluno que já percebe e fala, ah, não, professora, dá por 4, melhor ainda. Mas quem dividir por 2, depois por 2 de novo, vai chegar no mesmo resultado, tá?
Ó, a fração é negativa, ela vai permanecer negativa. 8 dividido por 4 dá 2. E 12 dividido por 4 dá 3. Olha aqui na hora que eu simplifiquei. O que menos 2 terços é de menos 2 terços? Igual, né? Então aqui a gente vai colocar igual. Agora deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Vamos supor que o aluno esquecesse da simplificação. Não tem problema não. Ele ia dividir 2 por 3, ele ia achar uma dízima negativa, e ele ia dividir 8 por 12. Não tem problema nenhum. Ele ia achar uma dízima também negativa. Só que as duas dízimas seriam iguaizinhas, tá? Então, de todo jeito, você ia encontrar o igual. Agora, quando a gente lembra da simplificação, facilita pra gente, tá, pessoal? Vamos lá na letra E. Aqui nós temos, olha o que eu falei, ó, os denominadores aqui, a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Se os denominadores são iguais, é só olhar a parte de cima, tá? Não precisa preocupar nem com aqui e nem com aqui. Agora, se eles fossem diferentes, a gente passaria cada um para decimal. Aí é só olhar aqui, ó, o que 133 é de 7? Maior, né? Então, esse aqui vai ser maior do que essa. Aqui nós temos menos meio. E aqui nós temos menos 28 sobre 56. 28 e 56 é par. Vamos simplificar, pessoal, porque facilita. Então, dá para dividir aqui por 2 e dá para dividir aqui por 2, ó. Negativo continua negativo. 28 dividido por 2 dá 14. E 56 dividido por 2 dá 28. Uai, professora, dá para dividir de novo. Uai, eu percebi que dá por 7. Então, vamos dividir por 7 isso aqui, uai. Continua negativo. 14 dividido por 7 dá 2. E 28 dividido por 7 dá o quê? Dá 4. Nós encontramos menos 2 sobre 4. Ainda dá para dividir por 2 ainda. Vamos terminar então. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. E ela é negativa. Aí eu pergunto para vocês. Se eu pegar 1 e dividir por 2, eu não vou encontrar menos 0,5? Que vai ficar igual a menos 0,5. Então, significa que esse número decimal é igual a essa fração. Tá, pessoal? Como aqui a gente tem um decimal e uma fração, passe os dois para decimal ou os dois para fração. Eu acho que para comparar fica melhor passar para decimal, tá? Só que vai simplificando. Facilita para você. Todo número, quando ele é par, ele dá para dividir por 2. Aí divide de novo, divide até chegar no final. Aí, se eu pegar 1 e dividir por 2, eu vou encontrar 0,5. E como a fração é negativa, vai ficar menos 0,5. E vai ficar igual, então. Tá? Que às vezes o aluno vê o número decimal e vê uma fração. Ah, não, 28 com 56, isso é maior. A gente não pode olhar assim. Tá? Então, a melhor maneira é pôr os dois iguaizinhos, ok? Então, assim a gente encerrou a questão 4. Na questão número 5, é uma questão de colocar verdadeiro ou falso, né, pessoal? Letra A, ela falou assim, ó. O número racional 25 sobre 100, 25 centésimos, é equivalente a 3 dozeavos. Equivalente é quando vale a mesma coisa, é igual. Primeiro, vamos simplificar isso aqui? Tanto aqui quanto aqui, dá para simplificar. Vou começar com a de baixo, que é menorzinha. Que número que divide 3 e 12 ao mesmo tempo? Dá para dividir por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1 e 12 dividido por 3 dá 4. Essa fração aqui é a mesma coisa de 1/4. Só que 25 centésimos dá para eu simplificar até por 25 direto. Se o aluno dividir por 5, depois tornar a dividir por 5, ele vai chegar no mesmo resultado. Só que eu vou ir mais rápido aí, ó. Vou dividir por 25. 25 dividido por 25 dá 1 e 100 dividido por 25 dá 4. Se aqui deu 1/4 e aqui também deu 1/4, eles são iguais. Ser igual é ser equivalente, então verdadeiro. Então, o primeiro parênteses aí você vai colocar verdadeiro. Quando chega na letra B, ele fala assim, ó, a representação decimal do número racional menos 1/4 é igual a menos 1,4. A gente sabe
que 1/4, para achar decimal, não é fazer 1,4. Eu já falei isso para vocês. É pegar 1 e dividir por 4. E 1 dividido por 4 é uma continha fácil de fazer, vocês podem fazer aí. Se vocês dividirem 1 por 4, a gente vai achar 0,25. Então, a representação decimal de menos 1/4 não é menos 1,4, é menos 0,25. Então, isso está errado, tá? Então, segundo parênteses aí, vocês vão colocar para mim falso. No terceiro parênteses, ele colocou assim, ó, o número decimal menos 0,5 tem infinitas representações fracionárias. Ô, gente, para dar menos meio, se eu pegar, olha só, alguns exemplos para vocês. Se eu pegar menos 1 e dividir por 2, vai dar menos meio. Se eu pegar menos 4 e dividir por 8, vai dar menos meio. Se eu pegar menos 5 e dividir por 10, vai dar menos meio. Se eu pegar menos 6 e dividir por 12, vai dar menos meio. Se eu pegar menos 3 e dividir por 6, vai dar menos meio. E é assim infinitamente. Eu coloquei só alguns, é um monte que existe. Então, isso está correto. Existem infinitas formas de eu escrever uma fração e encontrar menos meio. Então, verdadeira aí na letra C, tá? Quando chega na letra D, vamos ver o que diz a letra D. A letra D fala assim, todo número decimal exato tem infinitas frações que o representam. Ó, decimal exato. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. 1,3. Ele é um decimal exato. Eu posso passar ele para fração. Como é que a gente passa isso aqui para fração? Tampa a vírgula, que número que formou? 13. Uma casa depois da vírgula é sobre 10. Eu encontrei a fração 13 décimos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, ela vai ficar equivalente. Ele vai virar 26 sobre 20. Que na hora que eu simplificar, ele vai dar 1,3. Se eu multiplicar em cima por 3 e multiplicar embaixo por 3 também. 13 vezes 3 dá 39 e 10 vezes 3 dá 30. E se eu dividir 39 por 30, eu vou achar o mesmo 1,3. E se eu multiplicar por 4, em cima e embaixo, por 5, por 6 e aí por diante? Então, realmente, são infinitas representações fracionárias. Então, verdadeiro. O que falou na letra D aí foi uma coisa verdadeira. E finalizando com a letra E. A letra E diz assim, ó, qualquer número racional negativo é maior do que zero. Pessoal, todos os números negativos, negativo para a esquerda do zero. Qualquer número negativo é o que de zero? Qualquer número negativo é menor que zero. E aí está falando que qualquer número negativo é maior do que zero. Falso ou verdadeiro? Falso, né? Qualquer número negativo eu posso ter menos 1 milhão e zero. O menos 1 milhão é menor que o zero. Então, falso aí. Ele disse que é maior, mas na verdade eles são menores. Isso aí vocês já sabiam, tá? Então, finalizamos a questão 5 aí. Aqui, na questão 6, nós temos alguns pontos marcados, A, B, C e D, e a gente tem que interpretar a divisão da reta, tá, pessoal? Olha aqui, para quem não entendeu essa questão. Aqui está o 39, aqui está o 40. Entre o 39 e o 40, tiveram 4 divisões. Ó, 1, 2, 3, 4. Só que de 39 para 40 tem 1. Se eu pegar 1 e dividir em 4 partes, vai dar 0,25. Então, aqui é como se fosse 39,25, 39,5, 39,75 e depois o 40. Então, cada divisãozinha dessa aí tem 0,25, tá? Então, depois do 39, na primeira divisão, que é o ponto A, quem que está no lugar do ponto A, então? 39,25. Então, esse é o valor do ponto A. Quando chega no ponto B, olha aí. Entre o 41 e o próximo, que seria o 42 aqui, também existem, olha aí, existem 4 divisões. Só que de 41 para 42 tem 1. 1 divide por 4, cada divisão tem 0,25. Então aqui, ó,
41,25, 41,5, 41,75. Então, o ponto B, ele está no lugar do 41,75. A mesma coisa está acontecendo aqui embaixo, só que toma cuidado que aqui é negativo, tá? Nós temos aqui é como se fosse o menos 11, ó. Menos 12, menos 13. E de um até o outro também está dividido em 4 partes. Olha só para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4. Então, cada tracinho desse aí também é 0,25. Só que a reta agora, ela caminha daqui para cá, né? Então, vamos contar comigo, ó. Menos 11,25, menos 11,5, menos 11,75. Até chegar quase no menos 12. O ponto C, então, ele está no menos 11,75. E o ponto D, ele está depois do menos 13. Menos 13, menos 13,25, menos 13,5. Então, o ponto D, ele está no lugar do menos 13,5. Ok? Então, é só você perceber quantas divisões está tendo de um para outro para saber o valor de cada divisão. E fazer a localização certinha. Agora, só falta a questão 7 para a gente acabar. E a questão 7 eu vou fazer ela oralmente, que não precisa de passar no quadro. Ela está falando de oposto e de simétrico. Já é coisa conhecida, né, por nós. Oposto ou simétrico quer dizer a mesma coisa. E é o mesmo valor com sinal contrário, né? O oposto de menos 15 é mais 15. O simétrico de mais 49 é menos 49. Né? Então, o oposto e simétrico é a mesma coisa. Estão lembrados quando ele fala oposto do oposto? Que volta no mesmo resultado? Ou então simétrico do simétrico? Ou então o oposto do simétrico. Ou simétrico do oposto é a mesma coisa, né? Então, vamos lá, letra A. Ele falou assim, ó, o oposto de quem que é 3,5 positivo? É o oposto de menos 3,5. Então, vocês vão completar a letra A com menos 3,5. O simétrico de menos 7 décimos é quem que é? Mais 7 décimos. Então, vai completando aí. O oposto de mais 9,64 é menos 9,64. O simétrico de 8 terços positivo é menos 8 terços. O simétrico do oposto. Ô, gente, simétrico do oposto é a mesma coisa de pedir o oposto do oposto. Aí volta no mesmo número. Como ele está menos 12,6, ele vai permanecer menos 12,6. E finalizando com a letra F. O simétrico de menos 1 é mais 1. Ok? Então, aí nós finalizamos a nossa correção. Vamos fazer com calma, com atenção, não vão deixar nada errado, porque amanhã a gente vai ver probleminhas envolvendo as frações aí, tá? Um abraço para vocês.